Olá, jovens estudantes olímpicos! Sejam muito bem-vindos à nossa 7ª aula do treinamento para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, AOBA de 2021. Nesta aula, iremos abordar aqui alguns assuntos importantes sobre a Terra, que são eles os polos geográficos terrestres, depois falaremos sobre os pontos de orientação espacial, as coordenadas geográficas e, consequentemente, os fusos horários. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os polos geográficos terrestres. E o que são eles? Eles são definidos como dois pontos da superfície terrestre que são intersectados pelo eixo imaginário de rotação terrestre, sendo eles o Polo Norte e o Polo Sul. Então temos aqui a ilustração do globo terrestre. Esse eixo aqui, essa linha, é o eixo de rotação da Terra, certo? É o eixo pelo qual a Terra gira ao redor de si mesma, tudo bem? A gente viu isso na nossa aula sobre planetas rochosos um pouco. E a gente também viu que o sentido de rotação, lembre-se, é de oeste para leste. Tudo bem? Bom, e temos aqui então que esse eixo de rotação, ele intersecta dois pontos na superfície terrestre. Estão vendo? Ó? Este ponto aqui seria então nosso Polo Sul. E outro ponto aqui em cima, ó, que seria então o nosso Polo Norte. Tudo bem? Então eles são aí dois pontos imaginários que são intersectados pelo eixo de rotação terrestre. Bom, e cabe aqui destacar também que eles são próximos, mas não são coincidentes com os polos magnéticos terrestres. Bom, na nossa última aula a gente viu então um pouco sobre o campo magnético terrestre, certo? E vale ressaltar aqui que esse campo magnético cria dois polos, como eu disse na última aula, certo? Um polo magnético sul, um polo magnético norte. E esses dois polos magnéticos são muito próximos dos polos geográficos, tudo bem? Mas não são coincidentes, tá? Então, só esta observação. Bom, falado isso, vamos agora falar um pouco sobre os pontos de orientação espacial. Bastante aí, creio que seja bastante conhecido por vocês, certo? Essa é uma matéria aí que vocês veem desde cedo, no ensino fundamental, na matéria de geografia, então creio que não seja uma novidade, mas vamos falar aqui um pouco sobre ele. Tudo bem? Então, os pontos de orientação espacial são todos pontos de referência que possuem a finalidade de auxiliar na orientação, seja da nossa movimentação e na localização de quaisquer coisas pela superfície terrestre, certo? E eles são divididos em pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, aqui do lado, eu trouxe a imagem de uma rosa dos ventos, tudo bem? Esse é o nome, rosa dos ventos. E ela mostra aqui, ela representa cada um dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E vamos falar um pouco sobre eles. Os pontos cardeais, então, são os principais e os mais famosos também. E são eles: o norte, representado por N, o sul, por S, o ponto cardeal leste, representado por L, e o oeste, representado por O. Então temos aqui na rosa dos ventos, ó, norte, sul, leste e oeste. Bom, essa parte é bastante tranquila, certo? Temos também aqui os pontos colaterais, que são eles, então, nordeste, sudeste, o sudoeste e o noroeste. Então, esses pontos subcolaterais são pontos intermediários entre os pontos cardeais. Então, nós simplesmente juntamos aqui, ó, norte com leste, nordeste, por exemplo, certo?
e vocês fazem as mesmas coisas para os outros pontos aqui. Sudeste, sudoeste e noroeste. Bastante simples. E por último, eu até não destaquei aqui, pois é algo mais específico e eu sinceramente duvido vocês acharem isso na prova da OBA, mas eu deixei aqui como curiosidade. Temos também os pontos subcolaterais. Na verdade, podemos ter infinitos pontos dentre esses, certo? Podemos ter mais um ponto intermediário aqui, aqui e assim por diante. Mas nós vamos aqui até os pontos subcolaterais, pois mais do que isso já não é tão preciso assim aqui, certo? Então, vou comentar aqui um pouco sobre eles. Então, temos aqui um total de 8 pontos subcolaterais. São eles o Norte-Nordeste, que é o NNE, o Leste-Nordeste, que é o ENE, e acabo de destacar aqui que o E é mais usado, certo? Porque ele vem do inglês, que é East, tudo bem? Então, só um comentário, para vocês não acharem um pouco estranho. Temos também aqui o Leste-Sudeste, certo? Entre o Leste e o Sudeste, que é representado pelo ESE. Temos o Sul-Sudeste, que é o SSE. Temos o Sul-Sudoeste, que é o SSO. Temos aqui o Oeste-Sudoeste, que é o OSO. Temos o Oeste-Noroeste, que é o ONO. E, por último, o Norte-Noroeste, que é representado pelo NNO. Então, mais uma vez, esses pontos subcolaterais são pontos intermediários entre os pontos cardeais e um ponto colateral. Estão vendo? Então, ele é um ponto intermediário aqui entre esses pontos cardeais e colaterais. Bom, essas são algumas informações que vocês devem ter em mente assim, para realizar a prova da OBA. Essas informações não serão cobradas dessa forma diretamente, mas elas são úteis, pois elas algumas vezes aparecerão nos enunciados. Tudo bem? E principalmente serão os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. De vez em quando aparecem os colaterais, e eu nunca vi aparecer subcolaterais, tudo bem? Bom, então vamos falar um pouco agora sobre as coordenadas geográficas. Bom, outro assunto aqui que, até como o próprio nome já diz, bastante estudado na área da geografia, mas que também aparece aqui no nosso estudo de astronomia. Então vamos falar um pouco sobre elas. As coordenadas geográficas são pontos aqui saiu um O sem querer, imaginários na superfície terrestre, que resultam da intersecção entre duas linhas imaginárias. E que linhas imaginárias são essas? Primeiramente, temos as latitudes ou paralelos, que vocês devem conhecer. Bom, latitudes ou paralelos são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre horizontalmente, formando circunferências não concêntricas, ou seja, circunferências que não possuem o mesmo centro. Como podemos ver na imagem aqui, ó, falando sobre os paralelos. Estão vendo? Ó? São várias circunferências que cortam o globo terrestre na horizontal. E elas não possuem o mesmo centro. Ó. Estão vendo? Pois elas não estão assim no mesmo plano. Elas estão em planos distintos. Se formos pensar assim num plano espacial. Bom, elas variam de 0 a 90 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Então, voltamos aqui à imagem, podemos ver. Ó. Aqui temos a latitude de referência, que é de 0 graus. Indo para o norte, temos então aqui, por exemplo, 20 graus norte, 45 graus norte, 60 até 90 graus norte, que é o máximo. E a mesma coisa vale para o sul. Temos, por exemplo, 15 graus sul,
25 graus sul, 60 e 90 graus sul, que é o máximo. Bom, mas também vocês podem ver aparecendo, em vez de usar norte e sul, como positivo e negativo. Aqui, aconselho vocês a pensarem como um plano cartesiano, certo? Vocês devem ter visto isso em matemática já. Bom, indo para o norte, vocês podem considerar também como valores positivos. Então, poderia ser 12 graus positivos, mais 15 graus, mais 45 graus e mais 90 graus, certo? E para o sul, seria então a parte negativa. Poderia ser então menos 15 graus, menos 70 graus, menos 85 graus e menos 90 graus, que é o máximo, certo? Então, pode aparecer assim também para vocês. Bom, o paralelo principal que divide a Terra ao meio, vamos dizer assim, é o Equador. Então, deixei mais destacado aqui, que é bastante importante. Ainda mais considerando que ele corta o Brasil, parte norte do Brasil, certo? Bom, então temos aqui, ó, como vocês podem ver na ilustração, esta circunferência aqui, que possui o raio máximo, certo? O raio máximo possível de uma latitude na Terra é a linha do Equador. E ela é a linha de referência, sendo a de latitude 0 graus. Tudo bem? Bom, além das latitudes ou paralelos, temos as longitudes ou meridianos, como assim também são chamados. Elas são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre, só que verticalmente. Então, ao contrário das latitudes, as longitudes cortam o globo terrestre na vertical. E elas formam, assim, semicircunferências que, agora sim, são concêntricas. Tudo bem? Então, só não confunda, porque algumas pessoas acham que, assim como os paralelos, elas são circunferências, mas na verdade elas formam semicircunferências, certo? Elas só formam circunferências quando elas estão unidas com sua longitude, com seu antimeridiano, na verdade, que veremos aqui já num exemplo. Bom, então temos aqui a ilustração, novamente aqui o globo terrestre e o desenho dos meridianos. Então, como vocês podem ver, são linhas aqui que estão unidas, que possuem as mesmas extremidades. Uma extremidade é no polo norte geográfico e a outra extremidade é no polo sul geográfico. Então, são infinitas linhas que vão cortando aqui o globo terrestre verticalmente. Tudo bem? Bom, e tal como as latitudes, elas têm variações de grau. Mas aqui elas variam de 0 graus a 180 graus, tanto ao oeste quanto ao leste. Então, voltando aqui na imagem, temos aqui então a longitude de referência, 0 graus. Para a esquerda dela, temos as longitudes de oeste. Então, podemos ter aqui, por exemplo, 45 graus oeste, 60 graus oeste, 90 graus oeste, 170 e, no máximo, 180 graus oeste. Tudo bem? Bom, e da mesma forma, temos para a direita aqui, temos as longitudes de leste. Então temos, por exemplo, 15 graus leste, 26 graus leste. Bom, vamos colocar aqui fracionário. Por exemplo, podemos ter 60 graus, 33 minutos e 40 segundos leste. Tudo bem? E no máximo 180 graus leste. Bom, mas vocês também podem ver, assim como eu comentei nos paralelos, como longitudes positivas ou negativas. As longitudes negativas, novamente aqui vocês devem pensar como um plano cartesiano. Então pensem nesse eixo como eixo X, certo? Então, para a esquerda do zero,
temos que essas longitudes são negativas. Então podemos ter, por exemplo, menos 20 graus oeste, menos 40 graus oeste, menos 90 graus oeste, menos 180 graus oeste, no máximo. Mas na verdade vocês tiram o oeste, tá? Só menos 180 graus. Bom, e para este lado temos as longitudes positivas. Então podemos ter, por exemplo, mais 20 graus leste, mais 90 graus leste, e assim por diante, tudo bem? Bom, e o meridiano de referência, ou seja, o de 0 graus, como vimos ali, ele é chamado de meridiano de Greenwich, tudo bem? Então ele aqui, ó, o meridiano principal é o de referência, meridiano de 0 graus. E como veremos no próximo slide, ele passa aqui cortando parte da África, boa parte da África e da Europa. Tudo bem? E ele possui como seu antimeridiano o antimeridiano de Greenwich, que é o de 180 graus, que é tanto oeste quanto leste, certo? Bom, e nas coordenadas geográficas, a ordem de escrita é latitude primeiro e depois vocês escrevem a longitude. Então, por exemplo, coloquei aqui, 15 graus sul é a nossa latitude. Então vamos aqui para a imagem. Bom, 15 graus sul está mais ou menos aqui, ó. Então pode ser qualquer ponto sobre essa latitude aqui. Agora, para determinar um ponto, precisamos de outra reta, certo? Para determinar uma coordenada geográfica, precisamos da longitude. Então temos aqui, ó, 45 graus oeste é a nossa longitude. Então vamos ter, ó, 15 graus sul, mais ou menos por aqui, e 45 graus oeste, ó, está mais ou menos aqui, ó. Então temos que essa nossa coordenada geográfica seria aqui, aproximadamente, tudo bem? Um ponto na superfície terrestre. E eu coloquei outro exemplo aqui, ó, 73 graus 22 minutos norte, que seria a latitude. Então vamos aproximar para essa latitude aqui, ó, mais ou menos, tudo bem? Mas para definirmos uma coordenada geográfica, precisamos da informação da longitude. Então temos aqui, ó, 160 graus, 33 minutos e 40 segundos leste. Então vamos para aqui, ó. Vamos para o hemisfério leste e em 160 graus, mais ou menos seria esta linha aqui, ó, bem lá atrás, ó. Então nossa coordenada geográfica seria mais ou menos esse ponto aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, vocês não devem se preocupar muito com essa parte, certo? Eu trago ela mais porque está no roteiro de estudos da OBA, mas não é algo que cai assim diretamente, de jeito nenhum, nunca vi cair assim, tudo bem? E muito menos essas partes aqui quebradas, ó. 73 graus, 22 minutos. Bom, e para quem não sabe, a parte aqui, por exemplo, 1 minuto, ele é representado por esse tracinho aqui em cima, certo? Então aqui temos 22 minutos. E cada 60 minutos é 1 grau. Então vocês podem pensar isso no tempo também, certo? Cada 60 minutos corresponde a 1 hora. Aqui a hora, no caso, seria o grau. Então, cada 60 minutos seria 1 grau. E cada 60 segundos, que são representados por dois tracinhos, correspondem a 1 minuto, tal como no tempo, certo? Então, o máximo que eles podem chegar aqui é 60. Bom, os graus aqui podem chegar até, nesse caso, né, de latitude, longitude, da latitude pode chegar até 90 graus e da longitude 180.
tudo bem? Mas isso, novamente, não é algo que vocês devem se preocupar tanto. Ok? Guardem mais a linha do Equador e que eles variam de 0 a 90 graus, tanto para o norte e para o sul, no caso das latitudes, e de 0 a 180 graus, tanto para o oeste quanto ao leste, no caso das longitudes. Tudo bem? Então vamos aqui para o nosso último tópico da aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre os fusos horários. Bom, considerando a Terra como uma esfera, ela não é, na verdade, ela é uma geóide, tudo bem? Uma geóide é uma forma ali um pouco mais distorcida assim, de uma esfera, vamos falar um pouco. Vamos falar desse jeito, quero dizer. Bom, então, considerando a Terra como uma esfera, mas que não é, convencionou-se dividir sua superfície em fusos esféricos de 15 graus, pois o período de rotação terrestre tem duração aproximada de 24 horas. Bom, e o que é um fuso esférico? Como vocês aprendem em geometria espacial, certo? Quando temos uma esfera, podemos determinar aqui, pegando um ponto de um polo dessa esfera ao outro, unindo esses dois pontos, podemos determinar aqui duas linhas que interceptam esses pontos e que formam um fuso, ó, como temos aqui no exemplo, essa região em cinza. Estão vendo? Essa região em cinza é um exemplo de fuso esférico. E por conta de ter esse nome na matemática, convencionou-se então chamar isso também de fuso horário, certo? Quando passou para a geografia, então foi chamado de fuso horário. E cada fuso horário tem 15 graus, tudo bem? E a cada 15 graus temos uma hora. Bom, falarei um pouco melhor sobre isso aqui, ó. Então, convencionou-se dividir sua superfície em fusos esféricos de 15 graus, pois o período de rotação terrestre tem duração aproximada de 24 horas. Logo, se pegarmos então os 360 graus, ó, os 360 graus aqui de uma circunferência aqui no topo, dividindo então pelas 24 horas que duram, período que dura aí o dia inteiro terrestre, teremos então 15 graus para cada hora. Tudo bem? Então, a cada 15 graus, ou temos uma mudança de uma hora no horário, seja para mais ou para menos, como eu irei discutir aqui. Bom, os fusos variam de menos 12 UTC a mais 12 UTC, sendo UTC a sigla para Universal Time Coordinate, ou seja, o tempo universal coordenado. Bom, diminuindo no sentido oeste, então para o sentido oeste os fusos diminuem, certo? E aumentando no sentido leste, então no sentido leste eles aumentam. Assim como as horas, tudo bem? Então, por exemplo, a cada fuso que andamos aqui no sentido leste, o horário vai aumentando em uma hora. Então, por exemplo, vamos dizer que estamos nesse fuso. Vamos dizer que é 1 hora da tarde. Então, neste outro fuso aqui, ó, será 2 horas da tarde. Nesse outro, 3 horas da tarde. Neste outro, 4 e assim por diante. Agora, se fosse no sentido contrário. Bom, então vamos supor aqui, de novo, que aqui é 1 hora da tarde. Aqui, como está indo para oeste, nós teremos que diminuir 1 hora do horário. Então aqui seria meio-dia, certo? 12 horas. Aqui seria então 11 horas. Neste fuso horário seria 10 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Bom, e por que isso? Isso porque o Sol se põe aqui a leste, considerando o globo terrestre, certo? Então ele se põe a leste primeiro, então ele passa primeiro por
vamos dizer assim, pegar como exemplo a China, o Japão. Então lá o Sol nasce primeiro, aí ele faz seu movimento aparente, que nós iremos discutir em uma futura aula. Ele faz seu movimento aparente ao redor da Terra, certo? Nós vemos o Sol parecendo percorrer a Terra, que na verdade não é o que acontece, como sabemos. E assim ele estaria passando por aqui na frente. Então, e onde era manhã, passa a ser tarde, passa a ser noite. Mas enquanto lá está noite, mais a leste, aqui em nós, por exemplo, está de dia. Então, o Sol nasce primeiro mais a oeste e vai nascendo depois aqui na parte oeste do planeta. Tudo bem? Bom, e outra coisa aqui que cabe comentar é que os fusos horários, eles têm duas maneiras de serem divididos quando vemos no mapa. São como? Bom, de maneira teórica, eles deveriam ser divididos dessa seguinte maneira, ó, como vemos aqui no mapa. As suas linhas, então aqui, ó, essas linhas que são as longitudes, certo? De cada 15 em 15 graus, como eu disse, elas cortariam aqui os vários países do nosso globo. E dentro de cada fuso desse, ó, aqui é um mapa planificado, tudo bem? E dentro de cada fuso desse, a região aqui do país deveria estar inclusa nesse fuso. Então, por exemplo, ó, aqui no fuso -4 UTC, temos que toda essa parte aqui, ó, uma parte da Argentina, Uruguai e toda essa parte aqui do Brasil deveria estar no mesmo fuso, -4. Mas temos uma outra possibilidade também de fuso, que se chama o fuso horário político, que cada país adequa aí para evitar uma grande quantidade de fusos e assim ter algumas confusões de logística, certo? E dentre outras coisas que não cabe muito aqui discutirmos, pois não é nosso foco, tudo bem? Mas tenha em mente que há um fuso político. Então, por exemplo, aqui ó, era para essa parte toda do Brasil estar no fuso -4 UTC. Mas olhem só, parte dele aqui ó, não está no fuso -3. Ó. E aqui ó, grande parte da Argentina também está em outro fuso, estão vendo? Bom, e este aqui é só um exemplo. Mas a China aqui também, ó, vocês estão vendo? Ó, ela está com uma boa parte, quase toda aqui, em um fuso somente, em vez de estar em vários fusos. Ó. Olha a corzinha dela aqui. Ó. Bom, e este foi o comentário aqui. Tá? Bom, agora para calcular a diferença de horário entre dois pontos no globo, algo que é mais relevante aqui para a nossa prova da UBA, primeiro calcula-se o módulo da diferença entre seus fusos. Já explicarei isso em um exemplo. Agora, para depois saber o horário, soma-se no sentido leste ou subtrai-se, caso estejamos indo para o sentido oeste. O resultado obtido ao horário do ponto de referência. Bom, então eu trouxe aqui um exemplo para nós analisarmos isso e entendermos melhor. Exemplo. Entre São Paulo, vamos localizar São Paulo aqui no mapa. Ó, temos aqui então o Brasil. São Paulo está mais ou menos nessa parte aqui, ó. Mais ou menos aqui no ponto vermelho. Podemos ver pelo mapa que ele está no fuso -3 UTC. Tudo bem? -3 UTC. Então, entre São Paulo, de fuso horário -3 UTC, e a França, que está no fuso horário +1 UTC. Cadê a França? Ó, a França é esse país aqui, ó, no ponto vermelho. Estão vendo? Aí, ó, aqui vemos outro exemplo de como o fuso horário político interfere aqui, ó. Aqui a França, ó, podemos ver claramente que ela
era para estar no fuso 0. Estão vendo? Ó? Fuso 0 aqui, ó, como ele corta a França. Mas, por motivos políticos, ela foi incorporada ao fuso -1. Ó. Então, esse fuso aqui, ó, a linha meio que desvia e cobre também a França. Tudo bem? Bom, então, entre São Paulo, fuso horário -3 UTC, e a França, mais 1 UTC, aí calculamos então o módulo da diferença entre esses fusos. Bom, o módulo seria então pegarmos aqui o valor maior e subtrairmos pelo valor menor. Então seria 1 menos -3, que seria igual a 1 mais 3, resultando em 4 horas de diferença entre essas duas localidades. Bom, logo, pegando um exemplo aqui, se em São Paulo for 14 horas, na França, que está em um fuso mais a leste, então nós somaremos o horário, tudo bem? Nós somaremos as 4 horas de diferença. Então, na França, que está em um fuso mais a leste, será 14, que era o horário em São Paulo, mais 4, que é a diferença entre os fusos, igual a 18 horas. Tudo bem? Então, a França está 4 horas adiantada, 4 horas aí à frente de nós, aqui, se for considerar a partir de São Paulo. Tudo bem? Bom, essa é outra parte assim que não cai assim diretamente na prova da UBA, mas que eu também estou passando, pois é parte do conteúdo programático da prova, certo? Mas como veremos em futuras questões, ela aparece de um jeito bastante diferente do que aparece assim na geografia, por exemplo. Tudo bem, pessoal? E o último comentário aqui que eu tenho é que o UTC, que é como chamamos, né, cada unidade do fuso, era antigamente chamado de GMT, Greenwich Mean Time. Tudo bem? Mas aí, algumas décadas atrás, ele foi trocado para UTC. E só fiz esse comentário pois muitos de vocês, né, eu acho, né, pelo menos, que devem ter visto já como GMT e estar se perguntando sobre isso. Mas tenho em mente só que UTC é o que é adotado internacionalmente agora, tá? Bom, e era isso só que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Bom, essa aqui foi uma aula até com bastante assunto, só que bastante assunto simples. Creio que a maioria de vocês deva ter visto isso já em geografia, ou esteja vendo agora. E novamente, essa aula aqui não é uma aula que possui grande abrangência na prova da UBA, mas para termos aqui um conteúdo mais completo, eu acho que foi assim necessário eu trazer esses pontos aqui para serem abordados durante o nosso treinamento. Tudo bem? E eles serão mais base para futuros tópicos que iremos abordar nas aulas e também para resolver as questões. Bom, então foi isso. A aula de hoje está acabada. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Se gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que gostam de Olimpíadas Científicas. Nos vemos no próximo vídeo e até mais, pessoal.